Shinpei, Osho e Sou foram completamente cercados pelas sombras. Izuru e Nezu, que estão fora das cavernas, estão na chuva olhando para uma tampa de esgoto. Nezu diz que está chovendo muito forte e que a previsão do tempo não acertou essa. Ele pergunta se ela tem certeza de que está ali embaixo. Izuru diz que tem certeza e que está com uma sensação horrível. Enquanto isso, Shinpei, Osho e Sou estão correndo das sombras. Sou avista uma sombra saindo de uma rocha e tenta acertá-la com seu taco de beisebol, mas ela se esquiva. Osho, por outro lado, é encurralada, mas corta todos ao meio com seu cabelo. Uma das sombras tenta atacá-la, mas Shinpei usa sua arma de pregos e a impede, prendendo-a no chão. Shinpei diz que desde o começo, todas as sombras estão seguindo apenas Osho e que nenhuma tentou atacá-lo. De repente, Osho cai ajoelhada no chão com seu braço direito sangrando. Shinpei se aproxima e pergunta se o braço dela está doendo. Enquanto isso, as sombras continuam se aproximando deles. Sou aparece na frente deles e com um inseticida e um isqueiro põe fogo nas sombras, com o objetivo de afastá-las dali. Churrasqueira, controle remoto. Shinpei diz que Sou mandou muito bem e pergunta se foi para isso que ele trouxe o inseticida. É claro. Sou diz que trouxe exatamente para isso, já que não conhece um animal que não tenha medo de fogo. Ele pergunta se Osho está bem. Se sim, dá para eles voltarem pelo mesmo caminho. Osho se levanta e diz que está bem, e fala que eles ainda vão continuar em frente, pois ela odeia deixar as coisas pela metade. Sou diz para Shinpei cuidar dela, pois ele vai abrir caminho. Fala, meus bons, aproveita para dar aquele like responsa e caso ainda não seja inscrito desse canal maravilhoso, eu lhe convido a se juntar a esta família. Tamo junto, vamos para o vídeo. Vamos nessa! Ryunosuke e Nezu estão correndo pelo esgoto. Ryunosuke se vira e dá um tiro em uma sombra, que tenta atacá-los pelas costas. Nezu fica brabo e diz para ele avisar quando for atirar, pois o tiro foi bem no pé do seu ouvido. Você entendeu, velho? Desculpe! Ryunosuke diz que se tivesse avisado, teria morrido antes de falar. Nezu diz que não acredita que todas essas sombras estão se esgueirando por debaixo da ilha. Ryunosuke diz que ainda tem mais por ali, e que o ninho deles está perto. Mio está sentada na escada de sua casa enquanto liga para Shinpei. Mas ele não está cá, desliga aí depois. Mas ele não atende. Ela diz que Shinpei saiu para encontrar-se com Sou e até agora não voltou para casa. Também liga para Sou e Tokiko, mas ambos não atendem ela. Ninguém gosta de mim. Mio diz que sua irmã morreu por causa da doença da sombra e Shiori está desaparecida e que se algo do tipo acontecer com Shinpei, ela não vai se perdoar. De repente, ela escuta um barulho que a faz se levantar e ir até a rua, onde encontra um elástico de cabelo, que de acordo com ela é de Shiori. Ela olha para o lado e vê Shiori no escuro, que diz para ela que Shinpei está por ali, e logo em seguida sai correndo. Mio vai atrás dela, mas é quase atropelada pelo policial Tetsu, que aparece do nada em sua bicicleta. Mio pergunta se ele viu Shiori, pois viu ela correndo para a direção em que ele veio. Tetsu diz que a única pessoa que ele viu correndo foi ela. Então os dois acabam avistando Shiori, que está apontando o dedo para uma tampa de esgoto, e depois desaparece. Sumiu! Eles vão até lá e Tetsu diz que a tampa de esgoto está aberta. Mio se lembra que Shiori disse que Shinpei está por ali. Tetsu diz que ela não foi por ali, pois uma pirralha que mal saiu das fraldas não ia entrar sozinha no esgoto. Aqui tem coragem. Mio diz que o normal seria isso, mas ela começa a se questionar se aquela na verdade é a sombra de Shiori. Tetsu diz que sabe o que Mio está pensando e diz que não vai entrar no esgoto, pois ele não tem tempo para isso e é um cara ocupado. Além disso, ele já estava indo para a cidade beber um pouco. Se ele chegar lá fedendo a esgoto, a Erika vai acabar com ele. Você cagão sem exceção. Então Mio pergunta se ele prefere beber ao invés de salvar vidas. Ela diz que isso é uma coisa grande e que ele vai ser o cara que encontrou a menina desaparecida. Vai aparecer nos jornais e vai se tornar um cara famoso, e isso vai deixar a Erika caidinha por ele. Imediatamente ele entra no esgoto e diz que não está fazendo isso porque quer ser um herói ou um cara famoso, mas sim porque é um aliado da justiça e quer apenas encontrar Shiori são e salva. Mio agradece e diz que é melhor ser hipócrita do que não fazer nada. Calma, irmão, não é assim que fala. Enquanto isso, na caverna, Shinpei, Osho e Sou conseguem despistar as sombras. Sou diz que eles foram para um lugar ainda mais bizarro. Shinpei olha ao redor e vê alguns corais e diz que aquilo é impossível, pois como pode haver corais fora d'água? Osho diz que todos são sombras. Os corais e as anêmonas marinhas todas foram copiadas. Alguém copiou o mar naquele lugar. Shinpei coloca o dedo na água e experimenta, e diz que a água é salgada e que essa caverna está ligada ao mar. Então ele
acredita que deve haver uma saída. Só diz que precisam encontrar uma saída e sair dali o mais rápido possível. Ele diz que o gás do inseticida acabou e se as sombras aparecerem, já era. Já era. De repente, Osho começa a sentir dor, mas diz que está tudo bem e que está apenas com fome. Só diz que isso não faz sentido, já que eles comeram não tem nenhuma hora. Shinpei diz que a fome que ela está sentindo não é fome normal. Osho diz que recebeu dano em seu corpo verdadeiro. Seus dados foram corrompidos quando foi atacada pela sombra de Mil, e o único jeito de regenerar seu braço é escaneando o corpo original de Osho. No entanto, é impossível, pois o corpo foi cremado, o que significa que esse braço não pode mais ser curado. Complicou. Shinpei diz que não pode deixá-la morrer e pensa em fazer o loop e evitar que ela seja atacada por Mil. Então Osho decide apagar seu braço para que assim não possa sentir dor e focar melhor na missão. De repente, Tokiko aparece ao lado de duas sombras e diz para eles ficarem parados e se virarem. Caso contrário, ela mataria Osho ali mesmo. Mas que porra é essa? Enquanto isso, Ryunosuke e Nezu chegam em uma área sem saída, onde Nezu diz que somente as sombras podem passar por entre as grades. Ryunosuke diz que pelo menos puderam descobrir que todo esse tempo as sombras usavam os esgotos e os túneis para se mover pela ilha. Nezu diz que durante a guerra, o exército escavou túneis por toda a região, mas ninguém sabe com exatidão onde cada um fica. Ryunosuke pergunta o que eles vão fazer agora, pois eles não têm ferramentas para serrar as grades, e pergunta se eles devem voltar para a superfície e encontrar outra entrada. Ela diz que de acordo com o mapa do celular, eles estão bem perto do centro da ilha. Nezu diz que a partir das grades em diante, não parece ser mais o esgoto, e sim uma caverna natural, e indaga que a gruta de Hiruko realmente existe. Nezu continua dizendo que quando era criança, seu avô lhe contava histórias que debaixo da ilha de Itogashima existe uma caverna subterrânea gigantesca, chamada de Gruta de Hiruko. Ele diz que até em meados da Era Meiji, a entrada da caverna sempre ficava visível quando a maré estava baixa, porém o exército bloqueou a entrada durante a Primeira Guerra Sino-Japonesa. Ele diz que a Gruta de Hiruko é uma lenda da ilha e que ele sempre achou que era um mito local, mas dizem que foi nessa gruta muitos séculos atrás que a deusa guardiã Hiruko viveu após ficar à deriva e chegar em Hitogashima. Ryunosuke diz que sua irmã sabe muito mais sobre Hiruko e pergunta se ele não deve trocar para ela. Nezu diz que não é hora para isso. Ele sugere perguntar para Karikiri e diz que seria bom se o pai de Karikiri ainda estivesse vivo, pois ele deve saber de alguma coisa. Ele diz que devem voltar e procurar ferramentas para serrar as grades. Ryunosuke interrompe a fala de Nezu e pede para ele fazer silêncio, pois ele ouviu alguma coisa. Então vemos Mil e Tetsu vagando pelo esgoto, até chegarem em outra parte do esgoto, onde vem Shiori atrás das grades. Tetsu pergunta como ela conseguiu passar para o outro lado. De repente, uma luz aparece e Shiori acaba deletando as grades com seu escaneamento e sai correndo. Sem perder tempo, Mil e Tetsu vão atrás. Enquanto isso, Ryunosuke e Nezu estão observando tudo nas entocas. Então Ryunosuke diz que a intuição de sua irmã foi bem precisa. Nezu diz que se fosse eles não seguia Shiori, pois claramente é uma armadilha. Já avisei que vai dar merda isso. Enquanto isso, na caverna, So pergunta para sua irmã Tokiko o que significa tudo isso. Shinpei diz que devido à distância, não tem como acertar os pregos e atingir a sombra dela. Tokiko chama seu irmão de idiota e diz que está ali para recuperar o produto defeituoso e agradece ele por trazer Osho diretamente para ela. Tokiko se aproxima e Shinpei usa a arma de pregos e atira na sombra dela. Ela começa a sorrir e revela para Shinpei que ela é humana. Em outro lugar, provavelmente um necrotério, vemos o pai de So ao lado de um corpo. Ele pede para a enfermeira que está atrás dele para colocar o corpo na refeição de hoje à noite e diz para ela se apressar, pois já são quase 9 horas da noite. Shinpei joga sua arma na água e diz que eles se rendem. Então Tokiko pede para uma das sombras pegar Osho. So não gosta nada disso, mas Shinpei pede para que ele fique calmo e diz que se Tokiko quisesse matá-los, já teria feito isso. No entanto, ela quer apenas levar Osho para outro lugar. Shinpei pergunta se ela vai levá-los para o pai dela. Então So pergunta se o pai dele foi quem mandou Tokiko fazer tudo isso. Tokiko diz que So não sabe de nada, mas que isso é óbvio, já que não foi ele que o pai escolheu. Mas como ele já viu muito, não faz sentido esconder as coisas agora, e diz que é uma grande chance de mostrar tudo para ele. Ela diz para eles a seguirem, por livre e espontânea vontade, e não fazerem nada, pois ela não quer tomar medidas drásticas contra eles, e diz que a deusa Hiruko está os aguardando. Enquanto isso, Ryunosuke e Nezu estão eliminando algumas sombras em seu caminho. Ryunosuke diz que perderam o rastro de Mil, e se pergunta se ela está bem. Nezu diz que não é hora de se preocupar com os outros, já que eles foram parar em um local desconhecido, e que para ele parece até o fundo do mar. Ryunosuke olha uma espécie de planta marinha e diz que esse tipo só existe nas profundezas do mar, e
que não sobrevivem na superfície, então ela presume que todas ali presentes são sombras. De repente, Ryunosuke sente uma presença. Os dois se viram imediatamente para trás e dão de cara com Shiori. Nezu questiona como ela ainda está viva depois de ser morta por Ryunosuke e pergunta se ela não morre. Ryunosuke diz que isso até faria sentido se ela não pudesse morrer. Em suas lembranças, ela diz que Shiori apenas fingiu sua morte e escapou para o subterrâneo, e diz que sua irmã Hizuru sempre suspeitou dos esgotos. Shiori fala que o mataria se o encontrasse de novo, e a chama pelo nome de Ryunosuke Minakata. Nezu pergunta como ela sabe esse nome. Shiori diz que descobriu que Ryunosuke estava escondido no corpo de Hizuru, quando se falaram no quarto da verdadeira menina Shiori. Ryunosuke, espantado, diz que isso é impossível, e pergunta para Shiori se ela é a Rainer. Então a sombra de 4 braços aparece e diz para Ryunosuke que já faz 14 anos desde a última vez que se viram. Faz tempo. E diz que não tem interesse nele, já que ele é apenas uma personalidade. E pergunta onde está o corpo dele, o corpo que roubou o olho direito da mãe. Ryunosuke diz que ela está imitando os outros, e agora está usando as memórias de Shiori Kobawaka. Shiori escaneia eles e imediatamente Ryunosuke dá um tiro na sua direção, porém a sombra de 4 braços a protege como uma espécie de escudo. Shiori diz que leu as memórias deles, e tanto Hizuru quanto Ryunosuke não sabem onde o corpo está. O velho Nezu ela não conseguiu escanear. Nezu diz para eles fugirem, pois não dão conta dos dois, e fala que Ryunosuke não está entendendo a situação, pois na realidade são eles quem estão sendo caçados, e diz que os dois ali na frente não são sombras humanas, são algo ainda pior. Shiori diz para o monstro tomar cuidado, pois Ryunosuke está a 2 segundos à frente deles, o que deixa Ryunosuke nervoso por saberem de sua habilidade. O monstro diz que já está ciente da situação. Ele atira na direção de Ryunosuke, então o velho se joga na frente e é atingido por uma bala, e como consequência acaba morrendo. E morreu. Ryunosuke vê 2 segundos no futuro, e vê que vai ser atingido por uma bala, então ele começa a desviar dos tiros e se esconde atrás de uma rocha. Se levanta, besta rua, se levanta. Em seguida, ela aparece e começa a atirar no monstro, que se defende com seus escudos. Ryunosuke, sem perder tempo, começa a correr para longe, mas acaba sendo ferida por um tiro, mas isso não a impede de continuar correndo em frente. Shiori diz que foi por pouco. O monstro fala que é complicado matar alguém que vê o futuro. Shiori pergunta se ele não vai atrás dela. O monstro toca no sangue de Ryunosuke que está no chão e diz que não será necessário, pois o sangue está escuro, o que significa que atingiu o fígado, ou seja, ela morrerá de hemorragia por causa do ferimento. Ele pergunta onde está Shinpei e Oshio. Shiori diz que estão perto, mas fala para ele não se preocupar, pois mandou 2 sombras com Tokiko atrás deles, e fala que no momento o mais importante é que ela está com muita fome e mal pode esperar para as 9 da noite. Agora eu tô morrendo de fome e quero comer. Enquanto isso, os outros estão passando por um pequeno riacho, e Oshio está nas mãos de uma das sombras. Ela diz que é muito fraca, e que Shinpei largou sua arma e se rendeu, então imagina que ele só pretende fazer o loop depois de descobrir toda a verdade. De repente, um grande barulho ecoa pela caverna. Tokiko diz que a Hiruko está com muita fome. Ela fala que já está conformada com tudo, e por isso não vai pedir perdão por tudo que fez. Ela só quer que eles vejam e entendam tudo. Ela diz que eles provavelmente vão contar para as pessoas quando saírem de lá, mas as pessoas não irão acreditar neles. Mas ela pede para Shinpei não contar para Mil sobre ela e sobre o que irão ver ali. Shinpei diz que não pretende envolver Mil em tudo isso. Depois disso, eles chegam até uma sombra muito grande que se estica até o topo da caverna. Nos seus pés está a Mãe das Sombras, pronta para sua refeição. E assim finaliza este episódio. Deixa o like, se inscreva, até a próxima.